Eu queria saber se você se considera, na verdade, um cineasta ou um videoartista, assim, se você tem essa definição na sua cabeça e se você tem qual que é. Essas coisas de definição comigo é muito complicado, assim. Eu acho que a questão da arte, assim, cada, cada assunto que me comove, que me perturba, que me promove o desejo de fazer alguma coisa, ele, como uma entidade, que eu gosto muito de falar assim, de uma entidade que quer baixar, e a gente é o cavalo de santo para ela baixar e tem que adequar a forma que ela quer assumir, entendeu? E aí pode ser um filme de longa-metragem, pode ser um texto literário, pode ser um vídeo. Então não tem essas definições. Artista, né? Ou de uma forma geral mais ampla, né? E já que a gente tem que definir, eu acho que talvez entre artes plásticas e cinema, artista plástico e cineasta. O vídeo artista parece uma subgênero desse que foi acoplado um pouco pelas artes plásticas hoje em dia, né? Porque da mesma forma que um pincel pode ser uma ferramenta para um artista, o vídeo, a câmera fotográfica também é uma ferramenta para um artista. Então, te falar, fotógrafo, vídeo artista, assim, são tantas nomenclaturas que é meio confuso, né? Você não acha? Acho que mais simples artista plástico, artista visual, você talvez, não sei. Né? Aí você falar nos filmes mais longos, aí tem coisa cineasta, documentarista, ou cineasta, tanta. Desde Aristóteles a gente resolveu categorizar tanto, né, e botar em gavetinhas tanta coisa eu prefiro romper, abrir as gavetas e tirar do armário e deixar a coisa mais aberta. Assim. E realmente essa coisa de interação entre as várias formas de manifestação artística eu acho mais rico, né, se eu deixar o artista livre para querer expressar da forma que ele quiser. Posso. Opa, esqueci. Não sou eu? Ah, igual o meu. Tem, por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma instalação que é sonora, com interação de sensores, que eu fiz no Rio, na Gentil Carioca, chamado Zoom Zoom Zoom, que tem um filme, tem uma coisa do público, interação com o público. Então é tão amplo, né, as possibilidades da gente expressar que eu acho redutor. Cinema já é uma coisa, parece que é uma entidade à parte, não é uma coisa meio já, apesar de ser uma arte novíssima, que eu acho que ainda está andando engatinhando ainda de fraldas, perto de pintura, escultura, literatura, que tem milênios. O cinema tem pouco mais de um século, é um bebê ainda. Eu acho que ainda é uma arte que vai ainda estar se descobrindo a própria linguagem. Tem muita coisa que eu falo, porque as pessoas me perguntam, a ideia desse né, do cinema que parece que foi muito, quando nasceu, a cinematográfica foi muito impregnada pelas outras artes, principalmente o teatro e a literatura, o roteiro, os escritores, os atores, os dramaturgos, quem ia fazer filme? Não existia cineasta quando o cinema nasceu. Quem foi fazer filme eram escritores, faziam roteiros, né, ou gente do teatro. Né? Então, a arte cinematográfica ela foi desde já impregnada pela palavra que veio da literatura e pela arte dramatúrgica, né, do teatro e tal. Agora, se você pensar ontologicamente no que é audiovisual, cinema, como a própria palavra indica, é imagem e som. Né? Isso seria, da mesma forma que a palavra é o elemento essencial da literatura, a imagem e o som do cinema, são do cinema. E a palavra é um dos elementos sonoros do filme. Né? Então você imagina a riqueza de sons que existem para além da palavra. Então por isso eu acho que é uma arte que está engateando, porque ainda não se descobriu direito, que é simplesmente essa relação de imagem e som. Isso é tão amplo, né? E a gente está tão
a história do cinema foi tão impregnada pelo roteiro, pela palavra, pelo diálogo dos atores, barará, 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 pode ser muito mais para além, né? Pode transcender muito isso ainda. Isso é um aspecto. O outro, que é curioso, que é a ideia de que o cinema, ele quando começou o cinema, era uma sala de cinema onde a ideia da montagem não existia. Existia o que os exibidores eram os montadores do filme. Ou seja, você recebia de várias distribuidoras o que eles chamavam de atualidade. Você mandava, por exemplo, imagens do Corcovado, ou então não sei, da Torre Eiffel, não sei o quê. E aí o exibidor pegava, colava esses... Ele mesmo montava a ordem que eles quisessem, que queriam, e exibia para o público. E o projetor ficava no meio da sala. E aí você projetava o filme e as pessoas ali fumando, conversando e vendo, muito mais do que o filme, aquele estranho objeto que fazia acontecer aquele filme. Né? E o que aconteceu? A arte cinematográfica, com a montagem, o que Tarkovsky fala muito bem no livro dele, que é a arte de esculpir o tempo, transformou-se em uma arte no tempo. E baniu-se o espaço na arte cinematográfica, ou seja, escondeu-se, apagaram-se as luzes, né, e escondeu-se o projetor, sabiamente, e as pessoas iam lá para esquecerem, para uma viagem no tempo, né, num outro tempo. Então é uma arte de esculpir aquele tempo. A montagem é basicamente isso. Ritmo, né, descobrir o ritmo do filme, de cada plano. Não só a montagem, mas quando você filma também, você tem que sentir o tempo de cada plano, quando você desliga, quando você liga a câmera. Tudo isso influencia, por exemplo, quando era película, agora é vídeo, são tempos diferentes de poder filmar, isso influencia demais. Não é? Vários fatores que a mudança tecnológica, a revolução tecnológica, por exemplo, a coisa da profundidade de campo, por exemplo, o André Bazin fala um pouco dessa coisa da montagem, que na época de Orson Welles, as lentes, por exemplo, quando apareceram as lentes de grande profundidade de campo, foi uma revolução imensa, porque antes você não podia, se eu quisesse filmar esse copo aqui, focado em vocês ao mesmo tempo, eu tinha que filmar primeiro o copo e cortar para vocês, porque não tinha lente que focava tudo. Depois que essas lentes apareceram, você podia fazer tudo num plano sequência, né? Ou seja, você poderia trabalhar toda a cena, mise-en-scène, num plano só, está tudo focado. Mas no início, não, você tinha que filmar primeiro. Se isso fosse um elemento importante, você filma, depois corta para vocês e tal. Aí você tem o jogo da associação entre imagens, do Eisenstein, parará, parará, parará. E é uma revolução impressionante que isso gera, você poder narrar num plano só, o que você tinha, às vezes, que teria que narrar em 3, 4, 5 planos. Né? Porque isso gera um ritmo, são milhões de possibilidades, onde realmente você escreve o filme na montagem. Da mesma forma que você escreve um livro na máquina de escrever, você tem aqui, em vez de ter palavras para escrever, você tem cenas e sons que você vai associar. Aquilo é seu alfabeto, para você trabalhar na montagem, onde você faz a escritura do filme, de fato. Né? E aí, esse período longo da história do cinema, onde acostumamos a ver filmes em sala escura, até de determinados tamanhos específicos, né? 2 horas. Antes era até mais, as pessoas tinham mais paciência, 3, 2 horas e meia. Hoje é 1 hora e meia, o povo já acha demais. Mas, surpreendentemente, ou ironicamente, hoje, com a revolução tecnológica, o audiovisual voltou a ter que trabalhar o espaço. Ou seja, essa minha exposição aqui, eu tive que pensar o tempo inteiro no espaço, em como exibir esses filmes. Né? Que tipo de tela, que tamanho, que tipo de luz, a sonoridade, a relação entre os filmes. As pessoas vão ficar confortáveis, ou vão ficar não sei o quê, vão ficar sentadas, ou vão ficar em pé, vão passar pela coisa. O tempo inteiro você tem que pensar a instalação, não só do filme, mas a construção de um
cinema, entre aspas. Então, essa ideia do espaço voltou a atuar no audiovisual, o que é de novo, a gente voltou aos primórdios do cinema. E a gente vê o projetor, né? Mas hoje não surpreendemos mais com ele, a não ser quando alguém me mostrou outro dia um projetor que é um maço de cigarro, mas mesmo assim é uma coisa tão... um celular, você projeta em qualquer lugar, né? Então, são tantas coisas que é muito difícil falar de um esgotamento, né, do cinema, porque é tão nova a arte, tantas possibilidades. E aí a nomenclatura de cinema passa a ser o quê? Né? O cinema ainda é aquela coisa da sala escura, fechada, né, aonde você vai para uma viagem temporal, no tempo fílmico e tal. Isso é muito curioso, isso é um pano para manga, para discussões infinitas, e essas coisas de gênero, aonde colocar o quê, e os esquemas de distribuição de um filme de longa-metragem, as possibilidades, e são tantos filmes sendo feitos, aonde exibi-los, né? E por acaso, eu caí nesse mundo eu fiz o caminho inverso, foi engraçado, porque nesse período londrino que eu estava lá, e que tive, sim, um contato muito grande com exposições importantes e museus, e aonde o vídeo já aparecia com uma frequência muito grande, o audiovisual nos museus e nas galerias. E eu, que sempre quis fazer cinema, acabei virando artista plástico, primeiro, né? Porque eu fazia essas coisinhas que eu ficava filmando a sementinha, a luzinha, não sei o que, parará. Os curadores, eu acabei, e casado com uma artista plástica, acabei conhecendo curadores que adoravam esses trabalhos, e acabou meus trabalhos indo para a galeria primeiro que para o cinema, né? E aí e foi muito interessante, porque desde já eu sempre tive uma certa dificuldade de pensar o espaço, porque eu gosto de fazer filmes, mas nesse negócio... Mas aí eu contrato a Marta Bogéia, ou o Moacir dos Anjos, a gente faz, né? Tem o curador, o arquiteto, que pode pensar junto com você o trabalho e tal. Aí você tem essas parcerias possíveis. Nessa época, o fato de estar fazendo esses trabalhos, eu lembro que foi uma exposição aqui no Itaú, a Lisete Lanhado leu um texto que eu tinha, nem era um filme ainda, era um texto, chamava Inventário de Pequenas Mortes, que eu escrevi, esse texto, não me lembro para quê, mas ela leu, ia fazer uma exposição aqui no Itaú, com Marep, Rivani, não sei o quê. Era uma coisa foi, acho que Antártica Artes com a Folha, 96, né? Por aí. Depois teve essa exposição aqui, que eu mostrei o Between, Inventário de Pequenas Mortes, que é o outro filme que tem aí na exposição, que eu não vou mostrar aqui agora, que é bobagem, mas é um pouco sobre esses inventários de pequenas mortes. Pequenas mortes que eu chamo são esses microfenômenos que acontecem no seu cotidiano, que você não para, às vezes, para perceber, né? Que são coisas... A semente que cruza ali e cai na privada. Pronto, é um fenômeno que aconteceu, são pequenas mortes cotidianas, né? E o Between é uma coisa, né? Essa coisa que está entre alguma coisa. É um filme bem curioso nesse sentido, mas pode perguntar. No começo da sua fala, você falou daquela coisa do ultrassom, né, da imagem. E hoje em dia a gente realmente vive numa sociedade que fiquei pensando muito também nessa... Você sempre foi um fotógrafo, assim, né, no olhar, desde o início, fotografava muito. E hoje em dia as pessoas fotografam como nunca. E até, assim, a gente está aqui, tem 3 câmeras nos gravando, quer dizer, É a uma coisa está loucura. muito... E aí eles perdem o cartão e tem que repetir o workshop inteiro. Foi o que aconteceu. E é a nossa Vou te vida. pegar pro resto da vida. Nossa vida é assim, né? Hoje em dia ninguém mais pede um autógrafo, as pessoas pedem para fotografar, né, do lado de alguém. E crianças de 2 anos de idade já têm uma familiaridade, às vezes assustadora, mas a relação física que você falou, do laboratório, do químico, do papel, até depois do Super 8, que também tem uma relação mais física, me vem só essa palavra, se perdeu, porque as pessoas, hoje em dia,
tem um HD enorme, para onde Uhum. tudo vai para um grande HD. As pessoas não fazem muito mais álbum Uhum. de fotografia. E mesmo os livros também já estão num grande HD, não se imprime mais tanto livro. Enfim, Uhum. o que você acha que isso traz, assim? Qual o reflexo disso na produção audiovisual, assim, no seu trabalho, essa questão do digital? É o reflexo disso no ser humano, né? Porque, porque é uma loucura é o ser humano, né? Assim, o reflexo é... Eu, por exemplo, eu não... Né? E o povo acha estranhíssimo, né? Os familiares, as pessoas, os amigos, tá? Você nunca me mostrou uma foto do Otto, você nunca me mandou uma foto, nada. Eu não uso Facebook, não uso nada. Nunca tirei uma foto do meu filho com o celular, porque eu não sei mexer, nunca usei fotografar com celular. Né? E não tem, assim, aí fico. Ou seja, mas já fiz um longa-metragem dele. Eu- e, e, e é muito estranho isso, assim. Eu, eu, por exemplo, tenho e fotografo com a câmera boa, eu filmo muito ele, obviamente, como todo pai, filmo, fotografo, parará, mas aí eu pego as fotos, fica naquele HD lá, que eu já tenho milhões de HDs desses que eu nunca mais uso e perde-se essas coisas todas, eu pego tudo e imprimo e faço álbum. Sempre faço álbum. Eu acho que é uma questão de cada um, assim, sabe? Eu não só, não que eu tenha algo contra isso, mas eu não tenho a paciência para da mesma forma que eu fiz essas histórias do Não Ver por cansaço de me relacionar o tempo inteiro através da imagem, porque a realidade ela é muito mais rica, com outros sentidos também, assim, não que com a imagem não seja, mas é uma coisa de esgotamento mesmo. Eu me canso de ver televisão a ser ligada, né, e câmeras em excesso, e a imagem te cansa e atrapalha o ser humano, de um certo sonho. Antes de dormir, ninguém fica horas no computador. Isso faz mal, eu imagino. Assim, fisicamente, eu acho que faz mal. Né? E eu não sei aonde que vai parar. Eu gosto de pensar que possa haver uma força contrária a esse tipo de coisa. Né? Eu estava vendo, ontem eu fui ver Após Maio, né? Depois de Maio, aquele filme do Olivier Assayas ali pertinho da Paulista ali, que é aquele povo, você vê no metrô de década de início de 70, aquele povo colorido, aquelas roupas lindas, aqueles cabelos maravilhosos, e aí sai aqui, dentro do metrô todo mundo assim, hiper colorido. Você sai na Paulista, todo mundo cinza, de uniforme, Isso é 40 anos, a gente já tá, parece que é um outro mundo, né? Um choque, né? Em qualquer lugar, é impressionante assim a relação hoje que eu tenho com alguns amigos que eu sento num bar para conversar e eles ficam o tempo inteiro na internet com aparelhos assim, parará, 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 parará. As relações vão mudando. Eu não acho que eu não nasci assim, não me acostumei com isso, nem vou me acostumar. Já sou um ancião que vou ter problema com meu filho, porque eu acho que essa meninada já nasce digitalizada e meu filho pega o iPad e já mexe com 1 ano de idade, 1 ano e 4 meses, já liga, mexe. Assim, ele já tem uma facilidade que eu tenho. Vocês viram aqui minha dificuldade para mexer com isso. É incrível. Não tem muita paciência para isso. Né? Livro, por exemplo, eu odeio ler coisa em tela de computador. Então são milhões de questões, assim. E apesar de que, se não tivesse ouvido essa revolução tecnológica, eu não estaria, talvez, fazendo meus filmes, minhas coisas. Então, é uma faca de dois legumes, como diz o outro. Né? A tecnologia ela é necessária, ela é fantástica, fabulosa, mas cada ser humano tem que saber a medida das coisas. É igual droga. Né? São drogas. Assim, eu já experimentei algumas, mas existe uma medida. Cada corpo, cada organismo tem que ter uma. É impossível falar de consciência disso, mas você tem que saber que faz mal também, né? E fazer efeitos em excesso em filmes, por exemplo, você pega. Eu estou agora finalizando um longa-metragem que eu fiz com o Marcelo Gomes e estou naquelas ilhas
né, aquele programa que chama até o nome é Leonardo da Vinci, né? O nome do programa é esse. Você já pode fazer o que você quiser com a imagem. Você pode fazer uma fotografia de um filme cego, sem ver nada. Você reenquadra, puxa para cá, leva para lá, põe filme, desfoca a imagem. Você pode fazer tudo se você quiser, ficar horas ali. Mas você chega um momento que você começa a entrar em transe. Você começa a entrar e perder a noção do de onde que está você e o que você acha com o seu olhar ali no meio daquele tanto de efeitos possíveis. Né? Muito do que eu acho, por exemplo, de umas certas produções de vídeo da década de 80 eram esse fascínio com os brinquedinhos tecnológicos, né, que você tem que... E muita gente vê meus filmes e pergunta, mas como é que é? Por exemplo, o filme O Sopro, que é um filme de uma bolha de sabão gigante, que eu posso até mostrar esse aqui, que é feito em Super 8, preto e branco, normal. E depois, que efeito, o que você usou? Que pós-produção é essa? Como é que você fez isso? Que filtro que você usou, sei lá o quê? Não, isso é filmado em Super 8, preto e branco, normal, editado. Então, tudo você tem uma medida, né? E a voracidade da indústria, do capitalismo, de oferecer cada vez mais coisas para seduzir a gente, é uma questão de força de vontade própria, de lutar um pouco contra isso e tentar perceber que o ser humano pode ir muito além, transcender todas essas outras possibilidades, assim, usar da tecnologia de uma forma bem usada, né? Eu acho que é isso, basicamente. Não sei. Tem um filme na exposição que é num parque de diversões, só as luzes assim, tal. Queria saber como foi para fazer esse. Hipnose. Esse foi da mesma forma, essa coisa do um pouco andarilho, que eu era bem mais assim um, digamos um andarilho urbano, assim, viajava muito e sempre carregava comigo uma câmera. Na época a câmera Super 8, carregava a câmera Super 8, que hoje é pesado, hoje eu não faço isso. É um negócio pesado, eu ficava andando pelos lugares e filmando as coisas que me apeteciam e tal. E o hipnose foi isso, eu passei mas eu não estava com câmera na hora, mas eu vi, foi um dia, uma noite dessas assim, eu lembro que foi uma coisa de uma embriaguez, um porre, assim, que eu tomei e acabei num parque de diversão, fim de noite, em funcionamento, vazio, quase ninguém, e fiquei fascinado, assim, sabe, meio quando você está perturbado, assim, os sentidos ficam perturbados, assim, eu acho que foi isso. Eu falei assim, isso dá uma, um trabalho que são essas séries que eu comecei a fazer logo depois do The Island, do Between, que já tem um pouco isso, mas vieram alguns filmes, O Sopro, o Hipnoses, o World, alguns feitos com a Rivane, que são o que eu chamo de microdramas da forma, que são da mesma forma que um ator tem uma curva dramática para desempenhar o seu papel num filme de longa-metragem que a gente está acostumado a ver, uma bolha ou uma formiga também tem uma curva dramática, ou seja, são dramas da forma, né? O quadrado, a luz, o som, né? A forma sonora, tudo tem uma dramaticidade, uma narrativa possível. Então, o hipnose é um pouco isso, a ideia dessa coisa das luzes de um parque de diversão filmado no Kodachrome, que eu já adorava aquele vermelho, né? Fui lá, voltei, filmei e montei e percebi essa vontade, que aí eu botei o título, de uma coisa meio hipnótica, sabe aqueles objetos que eles usavam muitos para hipnotizar as pessoas? Aí pedi para os meninos do Grifo fazer uma música bem hipnótica, a ideia da repetição, né? E foi isso, foi simples assim. Não tem muito o que dizer. Eu posso até mostrar o sopro hipnose, que já é uma outra fase, né? Pode ser? Aí a gente continua depois?
vocês percebem que tem muito a ver com o desenho, né? Com essa coisa da forma, igual os 2 vídeos que estão na exposição que eu fiz. Um chamava Sculpting e o outro Drawing. São quase que homenagem a essas 2 formas do fazer artístico, né? Que tem a ver com a escultura e com o desenho. Então, na escadaria ali da exposição depois... Bom, de repente eu mostro aqui depois, mas vou continuar nessa fase aqui, aí depois a gente conversa. Vou mostrar uns 3 vídeos, essa coisa de elementos formais muito presentes, uns 3 ou 4, e depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas a coisa da bolha, da bolha era divertido demais, que era a Ri ficava com um barril de gás hélio, segurando o gás hélio, e um negócio de fazer bolha de sabão, um preparado para fazer bolha de sabão, mas ela tinha que, e eu filmando, né? Ela tinha que botar na boca o gás hélio, que é aquele negócio que tem um peso diferente do oxigênio, né, da atmosfera. Então você tinha que, às vezes, a bolha ou subia ou descia. A gente tinha para preservar, para manter ela assim, naquele, né, andando por ali, né, flutuando no espaço, tinha que ter mais ou menos uma quantidade certa de gás hélio na boca misturado com oxigênio para você soprar a bolha. E o gás hélio, quando você engole aquilo, você fala assim, fanhosamente, você perde a voz vira uma coisa engraçadíssima. Então, a Ri fazia, ia falar uma coisa comigo, eu morria de rir na hora, eu falava aquelas coisas mais... aquela voz absurda saindo do além. Né? Foi alguns dias de pura diversão fazer esse filme, não foi fácil. Bolhas, meus personagens, meus atores prediletos, bolha de sabão, formiga, né? São difíceis, são seres mais difíceis que ator assim, da Globo para filmar. Formiga, você imagina a velocidade de uma formiga, acompanhar aquilo em macro. Depois eu posso passar o Quarta-feira de Cinzas depois também. Tá aqui no DVD, tá, né? Bom, eu vou passar esses 2, depois as historinhas. Vamos ver o Simpeso primeiro, depois eu ponho o concerto. Así con la bolsita, así con la bolsa. Una bolsita, una bolsa. Llévela de a 5 la bolsa. De a 5 para su mandado, una bolsa. Coco. Ahora. Coco. Ahora. Ahora. ¿Qué le metemos de esto? ¡Jale, pásale! ¡Pase, buena, pase! ¡Pase, buena, pase! ¡Chicles, señor, chicles! ¡Chicles, señor, chicles! ¡Hola, Miguel! 3 para 20 pesos! ¡Debe ser 3 para 20!
En la ciudad de las rosas. Día 10, ¿verdad? Não, esse é o único filme que a música. São épocas diferentes, cada filme são de períodos diferentes, né? E é uma coisa muito relacionada à pintura, ao desenho, né? Principalmente esses dois últimos, o Simpeso e o Concerto para Clorofila, tem uma questão de cor muito forte, né? O Simpeso, com aqueles planos que me lembravam, aqueles planos de cores geométricos suspensos, né? Lembra muito os trabalhos de um certo concretismo brasileiro ali, né? Os primeiros trabalhos do Oiticica. Foi um trabalho bastante prazeroso. Eu acho que essa parte sonora, assim, a gente pode falar amanhã que o Grivo vem, então a gente conversa com os meninos com as coisas da trilha e tal, do som, é sempre mais interessante eles falando do que eu, mas esse trabalho foi um convite que me fizeram para fazer uma exposição no México sobre algum assunto relacionado ao que eles chamam de chocolate, que é uma coisa ilegal, o mundo da ilegalidade, etc. e tal. E eu fui para lá, numa primeira viagem, fiquei observando muito a cidade e tal, e andando ali no Zócalo, na parte central do México, tinha esses vendedores ambulantes, assim, que eram impressionante a sonoridade assim, da fala dele, daquele castelhano, mexicano, que vendendo aqui no Brasil é muito assim, também é riquíssimo, né? É uma música, né, para os ouvidos. E eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa com relação a isso, mas para isso eu vou ter que chamar os meninos e voltar aqui no México para fazer. Aí voltamos um tempo depois, mas eu ainda não sabia o que filmar. Eu queria saber o que tinha de som para o filme. Então a gente gravou e aí eu fiquei observando esses toldos, né, essas lonas suspensas coloridas assim, naquela cidade histórica ali, monocromática, aqueles prédios, eles suspensos assim. E fiquei filmando várias coisas bem geométricas em Super 8. E eu acho que assim, o nome eu acho muito feliz do título, né? Porque a ideia do peso da moeda, né? E do peso da coisa da flutuação, sem peso, né? Sem peso é sem peso, ou seja, sem moeda e uma coisa que flutua, né? Que fica flutuando, protegendo os vendedores ali, ganhando o pão deles ali, vendendo nas ruas do México. Então é um filme que eu acho bem redondo, assim, do título até a composição, e é uma coisa que você não sabe qual o vínculo entre aquelas cores, aquelas formas geométricas, aqueles planos, com aquele som, né? Até a coisa vai abrindo, aí você começa a perceber um pouco mais a cidade. O Concerto para Clorofila um pouco parecido, assim, o Bernardo Paz me chamou para fazer antes de abrir o Inhotim, ele me chamou para fazer um vídeo lá, e é muito impressionante aquele jardim, né? E também é um trabalho muito relacionado às cores e o título foi o Marcelo Gomes que deu, eu acho muito bacana também, Concerto para Clorofila, né? Que você começa a sentir naqueles verdes ali, a pulsação da planta mesmo e tal.
E o primeiro, que foi o Inquilino, que também, né, a gente tentou fazer um filme de suspense com o personagem Bolha de Sabão. O filme, a voz o suspense mesmo seria o que eu falei, a voz da Ria, assim, parecia o bebê de Rosemary, assim, chegava, quando falava comigo eu morria de medo. Que é isso? Que ser é esse? Mas esse já de uma forma bastante mais controlada, né? Assim, foi alguns dias convivendo com aquela bolha naquele espaço vazio, que era uma casa em obra, e tudo fechado, você não vê muito a parte externa, né, da casa, e fica aquela bolha de sabão ali perambulando pela casa, assim, prestes a explodir, parece que vai acontecer alguma coisa. A ideia, né, a composição da trilha nesse filme é muito bacana, porque tem coisas que acontecem, um cachorro late, a porta fecha. Estava um pouco baixo, mas eu cheguei no meio do filme, bati a porta e falei assim, nossa, eu fazendo a trilha ao vivo, né? Que os meninos fizeram. Vocês viram? Alguém viu o show ontem aqui? Viram? Pois é, essa possibilidade, né, de ver os filmes com os meninos ao vivo é sempre interessante, porque eles sempre fazem de forma diferente. E é muito rico um filme que ganha vida própria nesse sentido, de ser sempre um filme diferente. Pelo menos para mim, né? Para cada espectador é óbvio que é um filme diferente do que eu vejo, mas é interessante essa coisa de fazer trilhas ao vivo para filmes, né? E o outro qual que era? O primeiro foi a Hipnose, que eu já falei um pouco, né? Mas vocês querem perguntar sobre essa? Pode falar. Na verdade, a pergunta acho que se aplica mais ao Inquilino, você acabou falando um pouco agora, mas você trabalha com roteiro, Cal? Você chega na locação, você tem um plano mínimo de filmagem, ou você deixa acontecer, claro, clorofila... Nesses aí, não. Nesses aí, não. Longa-metragem, o último que eu fiz um roteiro. Demorei 7 anos para conseguir fazer um roteiro com o Marcelo Gomes, que é um roteirista profissional. Roteiro é uma coisa... Plano de filmagem, pelo menos, alguma coisa? Nada mesmo. Os curtas, esses vídeos, nenhum. Eu tenho tudo construído na edição mesmo, na filmagem, na edição, mas os longas, a gente pode deixar o último dia do workshop para mostrar pelo menos eu sugiro que vai passar todos, acho que no fim do mês, depois vocês olham aí, vai ter uma mostra com os 8 longas-metragens. E tirando esse último, que é o Homem das Multidões, que não está pronto, que vocês não vão ver ainda, mas o Existo, que é o penúltimo, não antepenúltimo, porque depois teve o Otto e o Elvira, nossa, muito filme. O Existo, que eu fiz aqui, a convite do Itaú, que seria um trabalho sobre o Paulo Leminski, que eu tinha liberdade de fazer o que eu quisesse, eu escolhi uma obra, o Catatal, do Paulo Leminski, escrevi várias coisas, muito mais conceitos, ideias, do que plano de filmagem. Eu tinha um plano de viagem. Geralmente meus filmes têm um plano de viagem. Cinema turismo. Entendeu? E eu tive aí, e é bem caótico, por exemplo, no filme tem uma pororoca. Eu resolvi ir no Amapá filmar a pororoca de um rio lá, famosa, em determinada época do ano, deslocamos 6 pessoas, uma equipe inteira, para filmar uma pororoca que não tinha nada a ver com o Catatal. Simplesmente porque o Paulo Leminski chamava a obra dele, assim, ele falava muito porque ele estava uma coisa entre o clássico tradicional, a poesia concreta, que não é clássico tradicional, mas tem muita coisa, né, o estudante grego, literatura grega antiga, não sei o quê, o Leminski era muito estudioso, né, e o tropicalismo, na época ele estava paquerando o tropicalismo bastante, assim, então ele tem esse cruzamento, ele chamava isso de pororoca, eu sou uma pororoca. Resolvi ir lá filmar a pororoca com o René Descartes, que é o personagem do filme, que é o João Miguel que faz o papel, lá no Amapá, e ficou uma cena fantástica. Eu não sei por que eu fui, mas o filósofo em cima... eu não vou contar aqui, porque não perde a graça, mas a coisa funciona muito caoticamente, muito relacionada ao acaso. É um pouco essa entidade que eu dizia há pouco, que parece que as obras, os filmes, eles estão querendo baixar de alguma forma, eles vão me pegando, assim, me escolhendo para cavalo de santo dessa coisa. E aí, o que eu exercito, o que eu acho muito
um exercício bastante rico, é saber sentir para onde essa entidade quer ir, que forma que ela quer tomar, com todo o respeito a ela, né? E também falo, assim, criei uma espécie de uma metáfora para falar um pouco sobre o meu processo de trabalho, que se você pensar que a minha matéria-prima, geralmente quase todos os meus trabalhos, é a realidade, ou realidades várias que me acompanham, né, na vida de cada um e tal. Se você pensar a realidade como uma superfície de um lago, você tem 3 formas possíveis de se relacionar com esse lago. Ou você fica sentado no barranco, observando esse lago, né, ou seja, num estado de contemplação, né, onde todos os estímulos, os impulsos sensoriais são absorvidos pela minha visão, pelos meus sentidos e tal, e aí são vídeos bastante contemplativos, são filmes bastante contemplativos, né? Você fica sentado naquele barranco e absorvendo aqueles estímulos dessas realidades, né? E tem vários trabalhos que são bastante assim. Depois eu posso passar o da janela do meu quarto, esses outros trabalhos que têm um mínimo de construção, mas muita coisa encontrada mesmo, quase presentes divinos, né? Ou você, ao invés de sentar no barranco, você pega uma pedra, e essa pedra, enquanto um conceito ou uma proposição, e joga na superfície do lago, para que essa água reverbere, né, e essa realidade modifique, e você tem uma relação de causa e efeito, uma proposição, um conceito, como Histórias do Não Ver é, ou Rua de Mão Dupla, que é um outro trabalho que eu troco as pessoas de casa, eu peço pessoas que nunca se viram para viverem 24 horas na casa de um outro, né, e aí sai um filme disso, uma instalação disso, né. Então você vai modificar realidades, né, através desse conceito, né. Eu peço pessoas para me sequestrar, então é um conceito, é uma ideia, é uma pedra que eu jogo na minha realidade para viver coisas que eu não viveria se eu não tivesse lançado essa pedra nesse lago, ou que essas pessoas que trocaram de casa não viveriam. Tirei elas da casa dela para viver na casa de um estranho que ela não conhece, né? Ou então você simplesmente se joga, você pula no lago, você mesmo, que são os trabalhos, digamos, mais imersivos, né, de imersão. Você afunda naquele lago e você vai experimentar essa realidade de uma forma imersiva, que são os trabalhos, talvez, de maior fôlego, como os longas-metragens, que eu vou viver ali no alto de uma montanha com um eremita durante alguns dias, uma temporada lá, e fico imerso naquela realidade daquele personagem, ou com os andarilhos das estradas e tal, né? Então, existe muito mais uma forma de como me acercar do objeto ou dessas realidades do que um roteiro. Eu gosto muito mais da ideia do descontrole do que do controle, né? Então, o roteiro, para mim, sempre me soa uma coisa muito controlável. Assim, eu gosto muito mais da besta solta, da entidade solta. Eu nem sei se a entidade, pelo menos as minhas, eu acho que elas não gostam de ser controladas. Mas assim, ao mesmo tempo, é uma forma que eu vim fazendo meio intuitivamente durante vários anos e não nego que existem outras formas, e não é à toa que eu fiz um filme, dediquei arduamente a um roteiro, que é O Homem das Multidões, e fiquei apaixonado pela feitura de um roteiro. Porque sempre, para mim, era muito difícil, porque como eu gosto de escrever um roteiro, eu esquecia que o roteiro é uma coisa técnica, não é uma coisa literária. Então, para mim, era muito difícil, que eu começava a escrever, começava a botar adjetivo, botar, sabe, assim, adornos, e não é uma coisa técnica, chata, para você fazer uma coisa que ainda vai acontecer lá na frente, que é o filme. E o roteiro você tem que imaginar tudo, e quanto é tão rico, várias coisas que acontecem o tempo inteiro, é um exercício muito difícil ser roteirista. É óbvio que o cinema tem toda uma história imensa de exímios roteiristas e filmes que eu amo, que são absolutamente controlados pelo roteiro. Que eu acho que tem cineastas que são assim, existem cineastas e cineastas, né? Alguns são mais, tem uma questão mais literária, outros são mais, eu gosto de trabalhar com atores, com dramaturgia, outros são mais fotográficos, com o olho, a questão da imagem, né? Tem tipos de diretores diferentes,
Então a ideia do roteiro é um pouco essa, mas foi difícil, mas eu achei bem rico, principalmente quando o roteiro deixa de ser do roteirista, que no caso foi eu e Marcelo que estava fazendo, e começa a ser colocado na roda entre a equipe. O diretor de arte lê, o ator, e todo mundo dá pitaco e vai criando, o ator principalmente, que vai impregnando o personagem e tal, já é uma construção conjunta, aí é muito rico fazer isso. Né? Foi muito legal, mas mesmo assim, na hora de filmar, obviamente, quase nada saiu igual ao roteiro, quase nada. Aí a coisa solta mesmo. Você está falando dos processos de feitura dos seus trabalhos. Muitos trabalhos acontecem, como você falou, no acaso, de uma maneira bem performativa, que ele vai se desdobrando e você vai encontrando ali no instante da criação. Mas tem trabalhos que você cria uma espécie de uma instrução, como o Acidente, que você cria ali as regras das cidades que você tem que visitar a partir do poema, e o Rua de Mão Dupla, que você propõe um jogo e as pessoas trocam de casas ali, e o filme acontece a partir desse jogo que você propõe no início. E no Histórias do Não Ver, que é uma performance documentada, você também propõe uma instrução para que ela aconteça. Como que você vê a relação entre a performance e os trabalhos que você desenvolve, no caso Acidente e o Rua de Mão Dupla, que também são considerados documentários? O Acidente veio do Doc TV, né? Foi financiado pelo Doc TV, da TV Cultura. Como que você vê essa relação entre o documentário e a performance na criação desses jogos para que a história aconteça? O Acidente é uma coisa muito... foi bom você ter lembrado, porque essas três formas de lidar com esse lago, com essa realidade, eles não são estanques. Lógico que existe um pouquinho de cada. Óbvio que eu estou lá com o eremita num trabalho muito imersivo e contemplando ele o tempo inteiro, com a contemplação ligada o tempo inteiro e com ideias também conceituais, óbvio. Mas alguns trabalhos são mais propositivos e os trabalhos propositivos têm características próximas porque eles exigem geralmente uma regra qualquer inicial para provocar o descontrole. É um controle que gera um descontrole. Porque no caso do Acidente, por exemplo, a primeira ideia do filme era ir atrás de cidade. O Acidente é o seguinte, para quem não conhece, eu e Pablo, eu gosto muito dessa ideia de nomes das coisas e tal, e eu quis fazer, a gente ficou brincando com nomes de cidades mineiras. No início era brasileiras, mas só em Minas Gerais tem mais de 800 cidades registradas, cada uma com um nome mais espetacular que a outra. Então a gente pensou do IBGE, imprimiu 200 que a gente achava mais interessante, 100 ou 200, não sei, imprimimos tudo, recortamos, botamos numa mesa grande e começamos a brincar de escrever poesia, escrever poemas com os nomes das cidades. Então a ideia era aí elegemos o melhor, que por acaso tinham 20 cidades, ou 20 nomes de cidades formando o poema. Resolvemos ir a essas cidades, filmar, a princípio, a história dos nomes das cidades. Essa era a ideia que a gente mandou para o Doc TV na época. Obviamente que a gente chegou lá na primeira cidade que a gente foi, acho que foi Tombos, e começamos a perguntar às pessoas, o cara falou assim, Tombos é porque tem uma cachoeira aqui. Legal. Então, eu falei assim, esse negócio não vai dar samba, né? Não vai dar... cinema é cachoeira, mas o negócio... Aí eu já falei assim, ao invés de ficar preso, isso seria uma prisão para a gente, de uma certa forma. Então, o que eu pensei? Eu pensei assim, vamos inventar um método. A questão é método. Apesar de eu me achar não cartesiano, eu acho que o método é fundamental, às vezes, nesses jogos. Eu falei assim, vamos visitar as cidades e ver o que a cidade quer dizer para a gente, enquanto a gente estiver lá. A hora que acontecer alguma coisa, a gente vai para outra. Então, porque o filme ele tem essas duas camadas narrativas. Ele tem, em cada cidade, acontecendo uma coisa que a gente visitou, que são histórias independentes das outras cidades, mas elas estão amarradas numa outra camada, que é a história da construção do poema, que você vai vendo o poema ser construído até o final do filme, as 20 cidades. Então, a gente chegava ali, por exemplo, e tinha uma relação, às vezes, muito interessante com o nome, por exemplo, Espera Feliz, que é uma cidade chamada Espera Feliz, né? Belíssimo nome.
Chegava no hotel, tá, a gente acordava cedo, eu ia para a rua com a câmera, não sei o quê, ficava olhando, andando pela cidade, o que essa cidade tem, não sei o quê, parará. Aí, de repente, eu invocava com uma bolsa que estava perdida, sozinha, no meio da rua, uma mochila que estava lá, ninguém lá perto. Eu olhei, pensei no nome, Espera Feliz. Ou seja, os objetos também estão esperando alguma coisa. Não só a gente, mas os objetos esperam uma ação. Então, Espera Feliz, a gente filmou ações, quer dizer, objetos parados, que algo acontece com eles. Por exemplo, um bico de bicicleta. Você fica filmando um tempão, vai um negócio e vai encher a bicicleta. Ou então um copinho de plástico no chão, que vem um vento e leva o copinho. Então, ele é uma construção em cima do nome, mas foi feito num processo de filmagem, as ideias vão acontecendo. Óbvio que existia uma regra mínima, mas por isso o filme chama Acidente, né? O que acontecia acidentalmente diante da câmera, né? Em cada uma dessas cidades. Né? E da mesma forma, Histórias do Não Ver. Assim, o último sequestro era uma coisa completamente inesperada, apesar das regras todas. Parece que o prazer e o gosto é de que alguém quebre essas regras. Né? O Rua de Mão Dupla, mesma coisa. Né? São trabalhos muito instigantes que eles também tiram, eles desinflam, eles esvaziam um pouco essa ideia de autoria, não de autoria, mas de, assim, ele tem um compartilhamento maior com as pessoas que participam. Por exemplo, Rua de Mão Dupla, eu não filmei nada do filme, quem filma são os personagens. Eles filmam a casa desse desconhecido na qual eles estão. O Histórias do Não Ver, eu fazia as fotos, quem criava o sequestro eram os sequestradores, né? Tem uma ideia de compartilhar a autoria, assim, a criação, que é muito interessante. Né? Eu respondi, eu acho que é isso que você perguntou, né? Ela queria falar também. Você queria? Então beleza. Você falou bastante da construção ou da conceitualização visual dos teus filmes e também do trabalho sonoro por alto. Mas me parece que a palavra, se não em todos, em boa parte dos teus filmes, tem uma importância discursiva muito grande, né? Uhum. Elas, no caso dos títulos, indicam um caminho para se perceber nesse teu encontro com as múltiplas realidades aí. E também tem um papel de alegoria, né? No caso do Acidente, por exemplo. No caso do World Words, né? Coletivo, né? Eu queria saber se já aconteceu, em que casos, se sim, de um filme surgir a partir de uma palavra. No caso do Acidente, parece que foi um pouco assim, né? O título veio depois. Não, mas um interesse pelas palavras, pelo nome dos municípios. Uhum. Mas o quanto isso acontece na tua obra? De repente, se pegar meio obcecado por uma palavra ou por um conceito. Word é isso também. E de repente, daí surge um filme. Acho que são os dois. Deixa eu ver. O Coletivo, eu posso até mostrar ele rapidinho, são nomes de bairros que estão escritos nesses ônibus. Nomes de bairros são nomes de gente que estão escritos nesses luminosos de ônibus que vão para os bairros. Né? Então são vários nomes passando na noite na cidade. Assim. Isso é uma coisa que não surgiu de um nome específico, mas da ideia da palavra que, né, em trânsito pelas ruas, levando as pessoas para os bairros. Né? Esses nomes que são os transportes públicos coletivos que vão levando as pessoas para esses bairros, que são nomes de pessoas também. Né? O Acidente também. Acho que assim, a palavra é um dos elementos que eu adoro. Eu sou, como eu já disse, adoro ler, adoro literatura, adoro escrever. Gostava mais, eu estou escrevendo muito pouco, mas assim, é um exercício que me fascina, a ideia da poesia, da palavra, né? Da mesma forma que a cor, a forma ou o som são elementos que me estimulam o tempo inteiro. E a palavra, em vários dos meus filmes, talvez a matriz, o agente matricial mesmo do espanto que eu estava dizendo, assim, da vontade, do desejo de fazer. Né? Não só a palavra que eu
que eu fascino, que me fascina para criar uma coisa, mas como uma palavra que vem do inusitado, que e muita coisa assim, né? Da mesma forma que você pensar que o Coutinho é um documentarista da palavra, da entrevista, eu acho que eu posso considerar meus filmes mais assim do não dito, né? Assim, a força do não dito, da não palavra, ou da gravidez do silêncio de palavra, e quando acontece a palavra, ela acontece com muita força. No caso do Alma do Osso, do Eremita e do Andarilho, são falas fantásticas, né? Assim, e a construção desse silêncio é feita na montagem, porque, na verdade, no Alma do Osso, eu estava lá com o Eremita, ele não parava de falar um segundo. A minha ideia de Eremita que eu tinha foi completamente destruída, entendeu? Então, eu tenho, por exemplo, no Alma do Osso, um processo na edição, feito na edição, que é de uma construção de uma imagem que eu tinha de um Eremita, que 40 minutos do filme não tem silêncio total, você parece que está lá vendo um velhinho no meio da montanha que não fala nada, que está lá completamente compenetrado, fazendo o café dele, parará, parará, parará. E aí você tem logo em seguida uma desconstrução dessa imagem desse eremita, que quando ele abre a boca ele não para até o fim do filme. E é fascinante o que ele fala. Então você tem todos esses momentos, que é isso que eu falo, da escultura, esculpir o tempo cinematográfico, que é a montagem. Porque você tem um material vastíssimo que você capturou num determinado assunto, em um determinado momento, e esse reencontro com esse material, que é a edição, é a mesma coisa que você construir um livro, escrever um poema a partir da quantidade de palavras que você tem no dicionário possíveis de usar. Você tem uma quantidade X de imagens e sons que estão ali possíveis de ser usadas, e ali na montagem é que você vai construir esse ritmo, né? Essas curvas, essas coisas que são da montagem, né? Essas associações possíveis, né? Assim, que personagem é esse, né? Que Dominguinhos da Pedra, esse cara que eu fiquei tão amigo dele ali, convivendo com aquele velhinho maravilhoso, assim, e ali que não parava de falar, e no filme ele está em silêncio. Mas aquilo era quando ele fazia o café dele, é que ele calava a boca. Era o único momento que ele parava de falar, porque ele estava curioso pelo que estava acontecendo no mundo. O tempo inteiro ele estava perguntando, falando, achando que a gente lembrava da época que ele vivia em Santos, não sei aonde, falava, cantava, não sei o que, parará. Mas quando ele fazia as coisinhas dele, os rituais de lavar a panela, cuidar do feijão, pegar a água, que aí ele saía para um outro mundo. E é muito rico essas imagens que eu filmei dele. E eu construí a montagem do filme. O espectador vai construindo um personagem que ele é completamente desconstruído da metade para o final do filme. Então você tem... A montagem é uma loucura. Você, por exemplo, qual a primeira imagem? Por onde se começa um filme desse? Se você pega essa imagem, vai por um caminho, você pega por esse, vai por outro. Porque uma leva a outra, leva a outra, leva a outra. É uma loucura, a gente não para, a gente não termina uma edição, a gente desiste. Pequeno? Ah, pequenininho. Minha mãe me conta que eu, por exemplo, eu era muito exigente. Que eu falo que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, quando eu vi a professora, eu comecei a chorar, e não queria de jeito nenhum, que eu queria uma de cabelo comprido. Não sei porquê. Eu vi um programa, tem um programa que chama O Papel da Sua Vida, não lembro se é esse exatamente o título. E eu vi um com o João Miguel, e ele falou que o papel mais marcante da vida dele tinha sido do Existo. E daí ele perguntou de roteiro, de como que é o processo, né? E poucos, eu não sei como é que é esse último filme, mas poucos filmes você trabalhou com atores, né? Com ator. Então eu queria saber como é que foi esse processo de construção do personagem do João, porque realmente é muito diferente assim de tudo que a gente costuma ver. Tá. Para mim não existe tanto essa diferença entre o Dominguinho, o Eremita e o João Miguel e o Andarilho e o
para mim, todos são personagens. Claro que o João Miguel ele é um ator que tem alguma noção dramática e tem algumas qualidades que você conhece, parará, mas quando ele encarna ali, ele é um bicho que ele é ele também, misturado com esse personagem que ele... Né? Da mesma forma que o Andarilho, que eu filmo, da mesma forma que eu filmo o João Miguel, eu falo assim, eu dirijo, não é porque é um personagem real que eu não posso chegar, olha para a câmera, vou fazer um close seu, agora você faz isso, agora ri, agora não sei o quê. É igual, também existe uma construção naquele momento também, mas ao mesmo e também uma percepção paulatina de que ele, Andarilho, está participando de um filme e ele começa a interpretar ele mesmo. E não interessa se é verdade ou mentira o que ele está interpretando, porque o que interessa é a expressividade do que ele está vivendo ali. Para a gente, o que interessa é esse encontro. Né? Eu acho que essa coisa de que tem esse documentário objetivo, isso não existe. Existe a expressividade do que a pessoa está ali expressando. Da mesma forma, o ator, o personagem está interpretando, ele está sendo ator de si mesmo naquele momento. Só que você não deu esse papel para ele, igual a gente dá para o ator. Ele já tem esse papel encarnado nele, da mesma forma que o João Miguel também já tem o João Miguel dentro dele, para além do filósofo René Descartes. Por exemplo, no João Miguel, duas coisas. Uma é que a gente não fez roteiro. E para um ator isso é uma loucura. Ele chegou para mim, eu fui para a Fazenda, a gente tinha um Catatal, o livro do Paulo Leminski. A gente leu junto lá na Fazenda, eu e ele, em voz alta, parará. Mas, Cal, o que eu vou fazer? Eu não tenho ator, eu não tenho roteiro, como é que você vai fazer esse filme? Eu falei, João, você é um filósofo, né? O filme é sobre o René Descartes, você vai ser um filósofo, pai da filosofia cartesiana, parará, parará. O que um filósofo faz? Pensa. Eu falei assim, justamente, um filósofo pensa. Então, você simplesmente pense que eu vou filmar o seu pensamento, ou que você pensando. Nesses lugares que a gente vai. E foi isso, o filme não tem uma fala nem nada. Ele pensou, mas ele fez uma construção de pensamento. Obviamente tem vários outros conceitos de um desnudamento da razão, que a gente estudou Descartes, a gente estudou Leminski, e o personagem que o João Miguel faz é uma mistura do Descartes com o Paulo Leminski com o João Miguel. É uma mistura, mas tudo bem. E aí existia um conceito, por exemplo, o filme começa aquele cidadão do século XVIII, filósofo na floresta amazônica, todo vestido igual um cara da corte, aquele tanto de roupa, no meio, e termina pelado numa praia sendo segurado por uma preta velha cheirando o sovaco da preta velha. Assim, como se fosse uma pietá. Por que cheirando o sovaco? Por que eu botei isso? Porque o João tinha me contado, eu já sabia que, isso em off aqui, que quando ele era criança, ele gostava de cheirar o sovaco da empregada dele. Ele tem essa imagem do cheiro do sovaco, não sei o quê. Ele vai me matar se eu ficar falando isso, mas tudo bem, ele já falou também. Ele falou, né? Pois é. Então assim, esses elementos, tanto do João Miguel, quanto do René Descartes, quanto do Paulo Leminski, da Pororoca que eu falei, são coisas que participam da construção de um filme. Né? Por que eu chamei essa mulher lá, que eu estava numa praia lá, Pernambuco, uma atriz para ficar segurando o João Miguel. É uma cena que eu construí ali naquele momento por causa porque eu queria dar para o João Miguel a possibilidade de cheirar um sovaco do negão. E também o René Descartes, o filósofo, ali desnudado, ou seja, a ideia da razão e da irracionalidade, a ideia do nome do René Descartes. René, que é de Renato, nascido de novo. Renascido, Renatos Cartésios. Então, o nome, por exemplo, me fez fazer com que ele, da roupa, ficasse pelado, assim, da razão, toda essa armação, esse vestuário que a razão implica no ser, na gente, ele enfrentar essa realidade dessa mata tropical louca, desses bichos e etc. e tal, desnudo, que é um choque do personagem. Coisa que o Paulo Leminski fez um pouco, né, assim, no livro, de uma forma completamente diferente da minha, mas é fantástico, é fascinante o que o Leminski faz também, só que completamente diferente. No livro, o personagem está sentado debaixo de uma árvore com uma luneta na mão e um baseado na outra, e vendo aqueles bichos, aquelas coisas, e delirando em termos de linguagem literária, de pensamentos. O que ele chamava Ockham, que é o monstro da linguagem, é o primeiro personagem que a própria linguagem é um personagem do livro. Né?
a gente ficava tentando pensar quem é esse personagem, João, no filme, Ockham. E Ockham era um filósofo da lógica, não sei o que, Ockham, não sei o que, Guilherme de Ockham, é um filósofo que o Paulo Leminski colocou, que sempre quando aparece Ockham no livro, a linguagem enlouquece, entendeu? E no filme, às vezes, a gente tem uma besta, um bicho que eu boto no filme lá, não sei o quê, mas é muito difícil transportar esse símbolo do livro para o filme. Mas aí o filme assim, eu gosto muito dessa coisa do filme mais aberto, assim, né? Onde cada espectador vai ver um filme completamente diferente do outro. Porque é muito mais fascinante para quem faz e para quem vê, ver filmes e filmes diferentes em cada filme, né?